Olá pessoal, eu sou o Rodolfo do canal HR Master Brasil e hoje eu quero falar para vocês sobre Stopping Power, o conceito do poder de parada. Então já se inscreve aí no canal acessando o link do HR aí do lado do seu vídeo e eu tenho certeza que você está esperando que eu exploda uma melancia, dê tiros em gelatina balística, não vou, abóboras, eu não vou fazer nada disso. Na realidade eu vou trazer os fatos desde o início de como foi criado esse conceito do poder de parada até os dias atuais. E eu tenho certeza que você vai querer assistir esse vídeo até o final, porque você não vai querer passar vergonha numa discussão desse assunto com os seus amigos, ok? Porque para mim, nos dias atuais, acreditar nesse conceito do poder de parada é mais ou menos como acreditar em coelhinho da Páscoa. E nós já estamos bem grandinho para isso, acho que você concorda comigo. Então vamos direto para o vídeo. Por certo, não tem como eu falar nesse conceito mitológico e meio que midiático, né, do poder de parada, sem falar nos calibres 40 e nos calibres 9mm. Então, uma rápida passagem pela história, vou dar alguns passos rápidos pela história, para esse vídeo não ficar muito longo. Toda essa ideia do poder de parada começou lá no meados do século XIX, ainda durante a Guerra do Ópio, onde a essência desse conceito, né, do poder de parada era criar um calibre que com um único disparo você conseguisse parar totalmente, imediatamente o agressor. Naquela época pensava-se que isso era possível, né? E o tempo foi passando e dentro desse mesmo conceito, né, alguns estudos do tipo bizarro, disparos em cadáveres pendurados, né, para verificar a oscilação do cadáver, disparos em animais, foram apresentados, isso já desde o início do século XX. Até que algum iluminado começou a estudar alguns relatórios de confrontos do próprio FBI. Mas aí você pode estar me perguntando assim, e aonde entra o calibre 9 e o calibre 40 nessa história? E é excelente pergunta. Tudo começou exatamente em 1986, mais exatamente no dia 11 de abril, um dia antes do meu aniversário, onde um incidente conhecido como Miami Shootout, ou tiroteio de Miami, 2 assaltantes de banco foram abordados por 8 agentes do FBI, houve uma troca de tiro intensa, esses 2 assaltantes foram alvejados, né, conectados neles vários disparos, mesmo assim eles continuaram a agressão contra esses agentes, os assaltantes conseguiram matar 2 agentes, ferir outros 2, até que realmente eles foram atingidos mortalmente por disparos já quase que a queima-roupa numa abordagem onde eles já estavam inconscientes. Mas o que aconteceu? Após esse estudo, né, após esse caso efetivamente, ficou comprovado que os agentes do FBI estavam utilizando armas e calibres que não paralisaram rapidamente o agressor. E aqui eu acho que o FBI, eu tenho certeza que o FBI foi bem tendencioso, considerando que existiam agentes usando 12, 9, 45 e 38, uma variedade de calibres bem grandes, e o FBI em momento algum fala sobre falta de técnica dos seus agentes, a ineficiência da técnica, ou a falta de um protocolo durante a abordagem do contato, e algum tipo de protocolo tático também. O FBI se antecipou e rapidamente mencionou que o problema foi dos calibres utilizados pelo seu agente. Nessa época, a Smith Wesson tinha um contrato com o FBI e ficou como responsável de encontrar o calibre ideal que se encaixasse dentro desse tal conceito do poder de parada. Então, pessoal, surge o calibre 10mm, extremamente potente, com uma baita energia, mas logo foi questionado em virtude algumas vezes pelo tamanho da arma, outras vezes pelo recuo e recuperação da arma no tiro subsequente. E essa reclamação, essas contestações dos próprios agentes fez com que a Smith Wesson lançasse o calibre 40, que nada mais é do que um calibre 10mm curto, com uma grande potência também, maior do que o 9, o 45, né, e que também cumpriu os parâmetros naquela época determinados pelo FBI. Diante disso, o que aconteceu? O FBI passa a adotar o calibre 40 para os seus agentes em armas curtas, ok?
E lá nos Estados Unidos, no mundo inteiro como um todo, o FBI tem uma grande visibilidade. E o que acontece naquela época, né, início dos anos 90, todas as polícias americanas, estaduais, municipais, de condado, passam a adotar o calibre 40 também como dotação para as armas curtas de seus agentes. E isso se espalha ao redor do mundo inteiro, pessoal. E no Brasil não foi diferente. Ocorre que a relação entre segurança pública e segurança pessoal, segurança privada, principalmente no que diz respeito a armas e equipamentos, é muito intensa, é muito íntima, né? É muito sensível. Por isso, a adoção do uso do calibre 40 pelas forças policiais aqui no Brasil, né, de segurança aqui no Brasil, trouxe também a reboque uma intensa adoção do calibre 40 pelo meio civil, como arma de segurança pessoal também. Isso sem qualquer registro de avaliação ou questionamento técnico, simplesmente o calibre 40 no Brasil passou a ser o calibre, o xodó de todo mundo aqui no Brasil. Mas eu registro que o maior fator para essa evolução meteórica do calibre 40 ao redor do mundo, como salvador da pátria, né, e embasado nessa ideia do poder de parada, foi exatamente em 1992, um estudo extremamente modesto do Evan Marshall e do Edwin Sennell, chamado Estudo Definitivo do Poder de Parada. Vejam bem como é humilde, como eles eram humildes. Estudo definitivo. E esse estudo definitivo considerava alguns confrontos já naquela época urbanos, né, confrontos urbanos reais, com a utilização do calibre 40, onde o agressor, após atingido com um único disparo, ou ele caía paralisado imediatamente, ou ele conseguia percorrer no máximo 3 metros e novamente caía paralisado. Eu, particularmente, não sei de onde eles tiraram esse conceito, né, esses parâmetros para avaliação e, mais ainda, dizer que é um estudo definitivo. Mas vamos lá. Isso ficou bem claro, bem aceito, vamos dizer assim, por causa do background deles. Né? O Evan Marshall era instrutor de armas e técnicas especiais para a Agência Federal, responsável por instruções antiterroristas, tinha vários livros e artigos, sobre munição, balística e técnica de incapacitação. Pois bem, esse background, esse histórico dos autores, deram assim uma credibilidade muito grande a esse... Por isso que eu reputo que esse é o marco de maior visibilidade do conceito do poder de parada. Mas então, o que aconteceu que o FBI, em 2017, anunciou o retorno ao calibre 9mm para as armas de porte dos seus agentes? O que houve? O que eu posso dizer é que, diferentemente da forma de marketing como o calibre 40 foi adotado lá atrás, né, veio esse conceito do poder de parada, diferentemente de tudo isso, o FBI, através de fundamentação e de grande base científica, utilizou 3 fatores que fizeram ele retornar ao calibre 9mm para a dotação das armas de porte dos seus agentes. Fatores psicológicos, base científica dentro do fator psicológico, a base científica dentro da realidade tática e a base científica dentro da realidade médica. E é exatamente aqui que começa a desconstrução do conceito, do mito, do conceito do poder de parada. Pois bem, a base científica utilizada pelo FBI como fator psicológico. Qualquer discussão, diz o FBI, que qualquer discussão sobre neutralizar um agressor armado com uma arma curta tem que incluir o estado psicológico do agressor. Não tem como analisar um conflito armado de armas curtas sem incluir o fator psicológico do agressor. Vejam bem,
A rápida incapacitação e o fator psicológico do agressor são muito importantes em qualquer conflito de arma curta. Primeiro, contar com o fator psicológico de quem foi atingido por um projétil de arma de fogo nunca pode ser levado em conta para parar o agressor. Por quê? Porque ele iniciou a agressão convicto e voluntariamente. Então por que eu vou contar com o fator psicológico dele para ele ser paralisado? Aqueles que param após serem atingidos, param por vontade própria. Não porque devem parar por algum fator legal ou por algum outro motivo. Eles param porque querem. Em segundo lugar, os efeitos da dor causados por uma lesão de projétil de arma de fogo, eles são inibidos devido a padrões secundários, como lute e fuja, esse é um padrão de sobrevivência, drogas, álcool, ou até mesmo efeitos químicos medicamentosos. Temos que lembrar também que a raiva ou a agressividade extrema, ela inibe, assim como os outros efeitos que eu acabei de falar, inibe a dor. E a dor pode ser ignorada. Por isso a continuidade da agressão, mesmo após atingido. O que foi analisado ou avaliado em alguns casos é que o agressor decide parar após ser atingido por um projétil de arma de fogo, pelo fato dele ter medo de morrer, ou até por ter algum conhecimento básico sobre os efeitos balísticos que aquele disparo pode estar causando dentro do corpo dele, aquela lesão que ele pode estar sofrendo, mas basicamente tudo isso por ter medo de morrer. Aí ele para. Uma outra base científica que trouxe o calibre 9mm de volta para as armas curtas de dotação dos agentes do FBI é a realidade tática. Essa é a segunda base científica estudada pelo FBI para, novamente, adotar o calibre 9mm. Realidade tática. O que foi analisado? Analisou-se que nos confrontos de arma de fogo, normalmente, armas curtas, normalmente, os agentes da lei, eles conseguem conectar disparos no agressor, no máximo, 20% das vezes. Está exatamente entre 17% e 20% dos disparos efetuados contra o agressor são conectados no alvo. O que isso significa? Que o local de concentração dos disparos no agressor, que hoje tem um nomezinho meio pomposo chamado shot placement. Esse shot placement, que nada mais é do que a concentração dos disparos em um único local no agressor, é muito importante para a concentração desse agressor. Ou melhor, para a incapacitação, desse agressor. Então, concentrar o tiro num único lugar no agressor é muito importante para incapacitá-lo. Por causa de inúmeras variáveis, todo confronto urbano, principalmente, ele tem inúmeras variáveis nessa situação. É muito difícil realizar um shot placement, ou seja, uma concentração ou um disparo que incapacite de imediato o agressor. É exatamente por isso, pessoal, que é muito importante que o calibre utilizado nas armas curtas maximize essa possibilidade de penetração suficiente para atingir algum órgão ou tecido vital. A realidade médica é o terceiro fator de base científica adotado pelo FBI para retornar ao calibre 9mm nas armas de porte dos seus agentes. E essa realidade médica ela se divide em 4 fatores, alguns já bem conhecidos: penetração, cavidade permanente, cavidade temporária e fragmentação. Nós vamos fazer um en passant sobre esses 4 itens. A penetração, em ordem de ferimento, é o mais importante fator a se considerar, ok? Não é à toa que o FBI adotou um padrão entre 12 e 18 polegadas de penetração em gelatina balística a 10%, para avaliação dos projéteis, em termos de penetração. Isso porque eles entendem, e eu também, que no corpo humano esse nível de penetração, 12 a 18 polegadas, é possível atingir órgãos e tecidos vitais, coração, pulmão, pâncreas, baço, fígado, rim, artérias como a aorta, veia cava, de grande circulação de sangue. O segundo fator, cavidade permanente,
nada mais é do que a lesão causada nos tecidos quando da penetração do projétil. Nos calibres de armas curtas, o diâmetro da lesão causada pela penetração do projétil é de 3 a 5 vezes o diâmetro do calibre. Médicos legistas, eles são categóricos em relatar que a cavidade permanente gerada, né, a passagem do projétil gerada por qualquer projétil entre 380 e 45 são extremamente semelhantes. Não se tendo, isso durante uma necrópsia, ok? Não se tendo como distinguir diferenças entre os ferimentos. O terceiro item é a cavidade temporária. O que é a cavidade temporária? Nada mais é do que a lesão causada pelo esticamento do tecido ao redor da passagem do projétil, ou seja, ao redor da cavidade permanente. Avaliações médicas, elas também são unânimes em relatar que os projéteis com velocidades inferiores a 2.000 pés por segundo, ou seja, eles não são capazes de romper a força tênsil. O que é isso? É a elasticidade de um tecido para causar lesão. Então, o projétil de arma curta, ele não consegue romper essa força tênsil para causar uma lesão. A fragmentação, que é o quarto item da realidade médica adotada ou avaliada como base científica pelo FBI. A fragmentação ela pode ser definida pelos pedaços secundários dos projéteis e de ossos lançados para fora da cavidade permanente, ou seja, para fora do percurso do projétil dentro do corpo. E outro fator, aliás, o mesmo fator que prejudica isso é a velocidade baixa dos projéteis de arma curta. Isso é um ponto extremamente negativo para a fragmentação. Por isso que mesmo que ocorra alguma fragmentação, seja de projéteis ou de ossos, durante a penetração do projétil, foi considerada irrelevante. Uma coisa importante de se registrar é que a comunidade médico-legista que apoiou esse estudo do FBI é unânime, ou foi unânime em descrever que os disparos que atingirem a região do tronco encefálico e da medula cervical entre C1 e C7, essas duas partes do sistema nervoso central, são os únicos locais, os únicos shot placement, vamos falar tecnicamente, de incapacitação imediata através da paraplegia ou da tetraplegia do agressor. Isso em qualquer calibre para arma de defesa utilizada hoje no Brasil. Fora dessa região do sistema nervoso central, o importante é a concentração de impactos na região de órgãos vitais. Então, basicamente, tudo que está atrás das costelas e na altura do tronco, da parte da cintura até a base do pescoço. Isso visando a atingir coração, fígado, pâncreas, baço, rim, artéria aorta, cava, já que foi falado anteriormente, para causar hipovolemia, para que o elemento agressor ele tenha perda da consciência. Aqui eu quero fazer um registro básico do seguinte: uma pessoa com aproximadamente 5,5 litros de sangue, não é muito incomum uma pessoa de 100 quilos ou um pouco mais, ela precisa perder 30% desse volume de sangue, desses 5,5 litros, aproximadamente 1,7 litro, para ela entrar ou ter início de perda de consciência e parar a agressão que está promovendo. Em repouso, essa mesma pessoa com esses mesmos 5,5 litros tem normalmente um diâmetro de uma artéria aorta, por exemplo, de um diâmetro de 1,5 centímetro. E em repouso ela leva aproximadamente 1 minuto para perder esses 1,7 litro e entrar em estado de perda de consciência. Por certo, um agressor vai estar num movimento, vai estar de forma dinâmica, com uma respiração ofegante, num estado extremamente alerta, e isso vai diminuir esse tempo de perda de consciência, uma vez seccionada ou rompida uma artéria dessa com um diâmetro de 1,5 centímetro, vai levar aí em torno de 15 a 20 segundos. Mas é um tempo crucial que o agressor continuará empreendendo a sua agressão até que comece a ter
falha de fornecimento de oxigênio no cérebro e haja perda da consciência e a consequente parada da agressão. Bom, diante de todo esse estudo de base científica que o FBI realizou, eles chegaram a algumas conclusões bem claras, bem transparentes. A primeira é que qualquer arma de porte dos calibres considerados de defesa atualmente só será eficaz para a incapacitação de um agressor se atingir a região do tronco encefálico ou da medula cervical entre C1 e C7. Isso qualquer calibre de defesa. Fora dessa região, é necessária a concentração dos disparos ou do shot placement na altura do tronco, ou seja, atrás das costelas, onde tem alguns órgãos e tecidos vitais, ou na região do abdômen, onde tem alguns tecidos e órgãos que podem causar extrema hemorragia interna ou extravasamento de sangue, para o atingimento da hipovolemia o mais rápido possível, ou seja, a diminuição do volume de sangue circulante no organismo para a redução de alimentação de oxigênio do cérebro e a perda da consciência o mais rápido possível, como nós já falamos anteriormente. Em qualquer conflito armado envolvendo armas curtas, a penetração do projétil é muito mais importante do que qualquer fragmentação, pois a velocidade das munições de as armas curtas tem uma velocidade absurdamente baixa em relação aos fuzis e outras munições. A rápida recuperação, ou seja, entre um disparo e outro, é fator primordial para o aumento da concentração, ou seja, para se conseguir o shot placement, ou seja, a concentração de disparos no mesmo local. Aumentando assim a possibilidade de atingir órgãos nesse local que causem a incapacitação o mais rápido possível do agressor. Não há diferença de lesão entre calibre 9 e o calibre 40. Isso é muito importante de se dizer. Não há diferença entre lesão do calibre 9 e calibre 40, logicamente avaliando-se o mesmo tipo de projétil em ambos os calibres, ok? As armas em calibre 40 apresentam maior desgaste e uma menor capacidade de fogo, além do maior recuo entre um tiro e outro, em relação ao calibre 9mm. Pois bem, se alguém ainda insistir em falar para você sobre stopping power ou poder de parada, da forma como foi concebida lá atrás, você tem duas opções. Ou manda ele estudar um pouquinho, ou manda ele assistir esse vídeo. Forte abraço.